Já é conhecido e notório que André Sanches tem feito uma gestão temerária, para dizer o mínimo, à frente do Corinthians, deixando cada vez mais a dívida do clube lá em cima. Cada ano que passa, o déficit só aumenta, ou seja, o Corinthians continua arrecadando muito menos do que ele tem gastado de dinheiro, devendo cada vez mais, até agora, salários, conforme tem revelado a imprensa aí, dizendo inclusive que o Corinthians pode começar a perder jogadores para a justiça, porque uma vez que o terceiro mês do salário atrasado se complete, os jogadores podem sair de graça do clube aplicando uma ação contra o próprio clube. Isso aconteceu no meu Santos lá no ano de 2014, salvo engano, quando saiu o Odílio Rodrigues, presidente usurpador, vice do Luiz Álvaro, que acabou usurpando o cargo e depois chegou o Modesto Roma. Naquela oportunidade, quem não se lembra? O Arouca se voltou contra o Santos, processou o Santos. O Aranha processou o Santos. Ambos foram para o Palmeiras. E o lateral esquerdo, Emiliano Mena, também acho que é Emiliano o primeiro nome dele, o chileno que jogou pelo São Paulo, jogou no Cruzeiro, na época jogava pelo Santos e processou o clube para ir depois para o Cruzeiro, ele que era o lateral esquerdo na época titular da seleção chilena do Jorge Sampaoli, e outros tantos poderiam ter feito isso também. Então vai do jogador fazer isso ou não, mas eles já podem romper esse contrato unilateralmente no momento em que esse terceiro mês de salário não é pago. Isso está na justiça brasileira. Então, assim, é notório que o André Sanches à frente do Corinthians só tem feito cagada, só tem feito, principalmente nesse âmbito financeiro, tem derrubado o Corinthians e tem feito o Corinthians cada vez mais se distanciar daquilo que deveria ser. É bom lembrar que a Arena surge no primeiro mandato do Andrés, e hoje grande parte da dívida do Corinthians, que não está nem nessa dívida operacional, é também por conta da sua Arena, que o Corinthians não sabe mais como que vai fazer para pagar. Então toda essa montanha de dinheiro que o Corinthians deve hoje, muito se deve ao presidente que hoje ocupa a cadeira lá, que é o André Sanches. Ele foi muito aplaudido lá no primeiro mandato por fazer a Arena, por tirar o Corinthians da segunda divisão, por trazer o Ronaldo, por ganhar títulos e começar aquela era que tornaria o Corinthians enfim campeão da Libertadores e campeão mundial do jeito que nem todo mundo ia concordar, né? Porque o título de 2000 muita gente contesta, outros não, mas o título de 2012 é incontestável, e tudo isso começou com o Andrés lá atrás. Mas junto com isso também começaram as práticas ruins no que se diz respeito às despesas do clube. Não que os que antecederam o Andrés fossem anjos, santos e ótimos gestores, mas se agravou muito mais. O Corinthians nunca teve uma dívida do tamanho que tem atualmente. Então isso já é muito notório. E um site que tem feito uma apuração jornalística muito importante contra essa diretoria é o site do Meu Timão, um site que existe há 11 anos para falar apenas de assuntos voltados ao Corinthians, mas eles fazem um trabalho jornalístico muito sólido. E eles começaram a virar uma grande pedra no sapato do Andrés e seus Blue Caps, como diz o Mauro César. Então, começou a incomodar demais as reportagens, mostrando para a torcida o quão grande é o buraco que o Corinthians se assola hoje em dia, e é óbvio, o Corinthians lá de dentro, a diretoria do Corinthians, começa a olhar com maus olhos para esse tipo de conteúdo produzido que coloca o torcedor contra a diretoria. Isso é óbvio, né? Quantos jogadores que a diretoria não contrata apenas para colocar o torcedor do seu lado? Isso existe demais. Então quando você começa a tirar o torcedor do lado da diretoria e mostrar para ele a verdade, a diretoria obviamente não vai gostar nada disso. E é o que tem acontecido ao longo dos últimos meses, ao longo desse último ano, principalmente essa relação, juntamente com o trabalho ótimo feito pelo site Meu Timão, tem prejudicado muito a relação entre as partes. E a notícia que surgiu no começo da semana é que membros da diretoria corintiana tentaram comprar o site Meu Timão por 6 milhões de reais, é isso mesmo. A primeira tentativa para calar o site Meu Timão foi através de uma compra, foi através do poder do dinheiro, do poder do mercado,
mas o site recusou essa verba e disse que não está à venda, que vai continuar produzindo seu conteúdo jornalístico independentemente dessa proposta. Isso inclusive saiu no blog do Juca Kfouri essa semana, foi bastante repercutido. Eis que o Corinthians na última quarta-feira lançou uma nota oficial dizendo que todo e qualquer site que utilizar a marca do Corinthians indevidamente, ou seja, todo e qualquer site que for voltado a falar exclusivamente do Corinthians, vai ser processado para dividir os lucros com o próprio Corinthians. E aí a gente pensa, com certeza, apesar de estar direcionado a todos os sites que falam do Corinthians, isso está obviamente voltado ao site Meu Timão, numa tentativa de tentar calar esse site. Uma tentativa que é implícita, mas nesse caso se torna quase que explícita. E aí a gente precisa debater sobre vários pontos. Por quê? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e como diria Jack, a gente precisa ir por partes. O que o Corinthians faz, na verdade, não é ilegal. Não é ilegal e vários clubes fazem isso ao redor do mundo. Quem começou com isso foi o Chelsea, e aí eu trouxe essa informação lá da Máquina do Esporte, que entrevistou o André Sanches, o Eric Betting fez uma nota também dando a opinião dele a respeito disso, e ele conta que o Chelsea fez isso lá atrás, no meio da década, que vários blogs que falavam a respeito do Chelsea vendiam muito patrocínio, tinha muitos anúncios nesses sites, a torcida consumia demais e usavam esses sites a marca do Chelsea para fazer isso. O que o Chelsea fez? Chegou nesses sites e resolveu propor uma parceria, ou seja, eles dividiriam o lucro, mas com a responsabilidade de que esses sites continuariam se pautando, ou seja, o Chelsea não interferiria em nada no conteúdo deles. O Corinthians pegou esse aspecto jurídico que é legal, mas para usar de maneira imoral, ou seja, para calar um site que fala contra ele. Até porque o Meu Timão existe há 11 anos e o Corinthians nunca fez isso. Bastou a diretoria do Corinthians virar alvo desse site para ele atingir esse site, ou seja, você está dando dinheiro, está vendendo publicidade, você me deve esse dinheiro porque você está utilizando a marca equivocadamente do Corinthians. É bom lembrar que o logo do Meu Timão é diferente, é um logo próprio que tem ali referências claras, obviamente, ao Corinthians, mas é um logo modificado. O Corinthians tenta ir para a parte processual com a questão da palavra timão, que de acordo com como ele enxerga, a palavra timão pertence ao Corinthians e o uso dela pertence ao Corinthians. Ou seja, eu não vou entrar nesse mérito jurídico, se essa ação vai para frente, se o Corinthians vai ganhar ou não, no caso específico do Meu Timão, mas está claro aqui que foi feito de uma forma totalmente equivocada, não por tentar ganhar mais dinheiro com a publicidade das marcas que utilizam o Corinthians como foco, mas para tentar calar um site que tem feito um jornalismo combativo à diretoria do Corinthians. E isso é um absurdo, inclusive acaba atingindo outros tantos sites próprios que falam do Corinthians e que sabem agora que se começarem a falar mal da diretoria, se começarem a produzir uma série de reportagens contra a diretoria, também poderão vir a ser alvo do Corinthians e da sua diretoria. Então, assim, é uma atitude que eu discordo absolutamente, totalmente, defendo completamente o site Meu Timão nessa, inclusive aplaudo-os por terem recusado essa proposta de venda para continuar fazendo o que eles fazem muito bem, que é esse jornalismo combativo, investigativo e que hoje está super em falta no Brasil. E inclusive serve de exemplo para outros tantos sites de clubes individuais que deveriam fazer o mesmo trabalho. Trazer as notícias, não só aquelas notícias institucionais levantando a bola para a marca do clube, mas as notícias que incomodam esse clube. Isso é muito importante ser feito por esses sites jornalísticos voltados para os seus respectivos clubes e lamentável a postura do André Sanches, da diretoria corintiana. Eu quero saber o que você acha a respeito de tudo isso. Comente aí o que você achou, é muito importante para eu saber. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se gostou, se inscrever no canal, caso não seja bem-vindo. E claro,
ativar aqui o meu clube de membros, que a gente tem muita novidade. A partir do próximo final de semana já tem vídeo exclusivo para o plano Futebotequeiro Pleno. Então, estou preparando um negócio bem legal. Então, enfim, espero que vocês gostem. Assinem lá, quem puder, claro, para ajudar que o canal continue aqui dentro da plataforma independente. Beleza? É isso, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.